Bom, pedem que eu indique algum clássico e algum contemporâneo. Eu vou começar pelo clássico, mas que, no entanto, é algo que eu gostaria de alçar a categoria de clássico contemporâneo. Juan José Saer, um autor argentino, ele não morreu faz muito tempo, morreu em 2005, e, no entanto, a produção literária dele, que se deu toda na segunda metade do século XX, é, em grande medida, um pensamento sobre o próprio fazer literário, mas com um extremo vigor, com muita força estética e ética na construção dessa obra. Eu entrei em contato com a obra dele, com um livro dele chamado Ninguém Nada Nunca, que me perturbou muito ao ler. Foi uma leitura difícil, uma leitura árida, e que, no entanto, quando eu terminei, me fazia perguntar o que há de tão forte e tão bom ali, o que é que me move tanto, né? que me perturbou e depois, em seguida, me encantou, ou simultaneamente me perturbou e me encantou. Esse é, em grande medida, o tipo de literatura que me agrada mais hoje, né? Essa literatura que não entra numa acomodação, numa literatura de entretenimento, de diversão. Pelo contrário, que propõe de forma provocativa algum pensamento ao leitor. O Saer faz isso em toda a sua obra. São uns 20 livros que ele publicou ao longo da vida, e todos de extremo rigor crítico e formal. Só alguns deles foram publicados no Brasil. Eu mostrei para vocês As Nuvens. Eu gostaria, faço aqui um apelo às editoras brasileiras para que publiquem mais, traduzam mais, porque é um grande autor que o povo brasileiro poderia ganhar muito em conhecer. Quanto ao contemporâneo, mais contemporâneo que o Saer é o Alberto Mussa, um escritor brasileiro do Rio de Janeiro, e ele faz uma obra muito interessante. Ele tem construído paulatinamente uma obra que mantém também um rigor crítico e formal, mas de uma forma muito inventiva. Esse livro que eu mostrei para vocês, A Primeira História do Mundo, do Mussa, é um romance policial, se poderia chamar de romance policial, mas que se passa no Rio de Janeiro, no século XVI. É o primeiro crime, o primeiro assassinato cometido no Rio de Janeiro, que vai ser explorado ali. E o que a princípio pareceria uma concessão a uma forma já conhecida, a uma forma de entretenimento, que é o romance policial, pelo contrário, se torna uma reflexão formal sobre a própria escrita de um romance policial, e, ao mesmo tempo, nos abre um mundo completamente desconhecido e imprevisto, que é esse mundo do Brasil em construção, do Rio de Janeiro nos seus primórdios, quando ainda era uma pequena vila. Então, lendo o romance dele, não só se aprende muito sobre a história do país, como é possível deslocar o nosso próprio pensamento, nossa própria ideia do que seria uma identidade nacional, do que nos marca como país, como nação. Enfim, a obra do Mussa, não só nesse livro, mas em muitos outros romances dele, acaba deslocando esse olhar que a gente dedica ao presente. Ele remete ao passado para criar uma cisão no presente. Isso é o que eu valorizo mais no Alberto Mussa e recomendo muito para vocês que conheçam esse autor. Já bastante conhecido, mas imagino que muita gente ainda possa ir atrás.